pessoal, ABC Santista chegando para mais um vídeo para você. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e vamos seguir adiante trazendo conteúdos para você que gosta de falar de Santos Futebol Clube. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês e fica aquele convite para você nos ajudar na campanha KKKK rumo a 4.000 inscritos. E eu sei que eu posso contar com vocês, estamos procurando trazer qualidade, debates, assuntos que falam do nosso Santos Futebol Clube. Bom, sabemos já que o Santos joga amanhã, às 21h30, em Santa Cruz de la Sierra contra o Blume. Já fiz um vídeo falando sobre esse jogo, né? E vamos torcer amanhã pelo Santos. Esse vídeo de agora eu vou estar falando em cima de uma matéria do grande jornalista Lucas Musetti no UOL. É um setorista que acompanha o Santos e teve acesso ao relatório do Conselho Fiscal sobre o Santos, financeiramente falando, o balanço de 2022. E eu tive fazendo uma análise aqui, os números falam muito do que nós, torcedores, estamos vendo. Vocês vão perceber que a nível de gestão, no que eu vou estar passando, houve as evidentes melhoras. Porém, tem um puxão de orelha muito bem dado pelo Conselho Fiscal. E esse relatório vai estar na reunião do Conselho Deliberativo nessa quarta-feira, tá? O Santos vai estar fazendo essa reunião dia 5/4 e quem é sócio-rei, talvez eles devam abrir, não vi aqui ainda se vai ser aberta essa reunião, essa assembleia do Conselho Deliberativo, que vão debater o fechamento do ano fiscal. E o que o Conselho Fiscal está sugerindo? Está sugerindo a aprovação das contas apresentadas na gestão do Rueda em 2022, mas com uma ressalva muito interessante aí, muito pesada, um puxão de orelha, que eu vou estar falando ao final do que a gente vai estar conversando aqui de números. Então, vamos fazer aqui um apanhado. O Santos fechou o ano 2022 com superávit de 16.861.000, ou seja, 2,57% a mais do que o valor orçado. Significa que o Santos não gastou mais do que arrecadou. Então quem olha assim e fala, pô, interessante, os números são interessantes, que o Santos, dentro de todo o dinheiro que correu, teve uma gestão que soube respeitar o fluxo de caixa, etc. Até aí tudo bem, mas aí a gente vai começar a observar outros números, tá? Ele sugere aprovação, né? E vamos colocar aqui, as receitas do Santos no ano passado foi de 341,8 milhões de reais em 2022, mas teve uma queda com relação a 2021 que foi de 406,8 milhões. Então ele teve superávit, mas ele teve faturamento menor. Eu vou chegar nesse ponto. Vamos lá. A nível de patrocínio, o Santos teve 57 milhões de patrocínio. O Santos é o clube que mais tem patrocínio no uniforme hoje dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. E, então, quer dizer, houve esse avanço no patrocínio. Mas o que está pegando? As premiações. Eu vou chegar nesse ponto aí. Então, nós temos 57 milhões. Premiações. O Santos recebeu 33 milhões de premiações nos campeonatos que participou, sendo que a meta era 57 milhões. Ou seja, se o Santos tivesse avançado em algumas fases da Copa do Brasil a mais, ou até mesmo da Copa Sul-Americana, não ter sido eliminado pelo Tátira, ou ter passado de fase no Campeonato Paulista, provavelmente essa meta teria sido atingida, tá? E não foi o caso. Direitos federativos. O Santos faturou 70 milhões em 2022 contra 107 milhões em 2021. Queda no faturamento de direitos federativos. Tá? Que mais? O endividamento do Santos está hoje na casa de 404 milhões de reais. Então teve dívidas alongadas, teve dívidas que foram boa parte sendo pagas dentro do fluxo de caixa. E o Santos está reduzindo isso, mas não na velocidade que poderia reduzir se as premiações e a arrecadação do clube fosse maior. Mas vamos lá. Contratações. Essa parte me doeu de olhar. Sabe por quê? O que nós vimos de diferente de performance do clube de 2021 para 2022? Praticamente nada.
Mas, olha que interessante, em 2021, o Santos investiu em contratações 12 milhões de reais, não é nada, gente. Mas olha, 2022 saiu de 12 para 63 milhões. Então, no puxão de orelha que eu vou ler aqui no final, mostra que o Santos investiu mais em contratação, mas comprou errado. Um péssimo planejamento no futebol. Você sai de 12 para 63 milhões de investimentos, mas com um time com nível muito ruim. Nós vamos falar sobre isso, tá? Os custos, né? Com atletas, formação de atletas, foi de 5,25 milhões em 2022 contra 4,23 milhões em 2021. Isso é a formação da base. Esse aumento é interessante porque o Santos investiu mais na base e teve algum resultado, incluindo o ganho do Campeonato Paulista Sub-20. Chegou na final da Copinha, foi aquela situação contra o Palmeiras, mas foi campeão paulista. Mas você percebe que o investimento ali subiu, mas frente aos números que o Santos tem, é muito baixo ainda. Eu acho que dá para se fazer muito mais, ok? Seguindo aqui com a análise, intermediações. Lembra que o Rueda falava que não ia pagar empresário, não ia pagar intermediário, nada? Pois é, o Santos gastou com intermediações do Soteldo, do Marcos Guilherme, do Fabian Bustos, do Brian Angulo, do Johan Julio, do Ricardo Goulart, do Natan, do Carabarral e também na venda do Kaique, né? E aí você vê como que é. Ele falou que não ia cair nessa do mercado, mas não tem jeito, acaba seguindo o que o mercado faz. Quanto ao patrocínios, direitos, luvas e mercado de bitcoins, o Santos arrecadou 104 milhões de reais em 2022 contra 122 milhões em 2021. Arrecadou menos, mais de 20% a menos. Mas a nível de despesas judiciais, o Santos teve 78 milhões que tiveram que ser pagos em pendências judiciais em 2021 e em 2022 foi para 95 milhões. Houve também aumento nessa parte de pagamento de ações, seja trabalhistas, seja processos que o Santos tem contra eles, né? Aí você sabe todos os processos que nós estamos comentando em outras lives. O Fundo de captação, o Santos arrecadou 13,2 milhões em 2022, né? Mas contra 31,6 milhões em 2021, queda novamente, tá? Vamos falar aqui também da folha de pagamento. Ele conseguiu reduzir em 7,10%, tá? Mas a parte de impostos subiu em 3,4%. Ou seja, enxugou a folha de pagamento em relação ao ano anterior, porém, gastando-se mal com quem foi contratado. E a nível de sócio-rei, o Santos teve 13,2 milhões em 2022, teve uma alta em relação a 2021, que foi de 7,4 milhões. Só que nós estamos falando, gente, de 2022, se você pegar as últimas semanas, os últimos meses, tivemos uma queda grande de sócio-reis. Por quê? A torcida está de saco cheio. E aí cabe o grande puxão de orelha dado aí pelo Conselho Fiscal, que eu vou ler aqui para vocês. Foi nítida a falta de planejamento com trocas sucessivas de técnicos e gerências esportivas, bem como gastos com contratação de muitos atletas não qualificados. Investiu-se em quantidade e não em qualidade. Lembra que subiu o investimento? Tá, mas comprou mal. Mesmo com o clube sendo bem administrado do ponto de vista dos números, seguindo um regime de fluxo de caixa, as despesas foram maiores que as receitas. Apesar de todo o esforço de saneamento financeiro, não formos competitivos desportivamente, nada vai adiantar. Tá? O que significa isso? O produto principal do Santos é o futebol. E se o Santos não tiver um investimento para que o futebol seja forte, competitivo, ter pessoas qualificadas para tratar de futebol,
Não adianta nada você ter uma gestão responsável nos números, porque vai faltar arrecadação. E é isso que nós estamos sofrendo nos últimos 2 e vamos para esse 3º ano. Vamos recordar, nós não estamos classificados para a Copa do Brasil 2024 ainda. Perdemos a chance no Campeonato Paulista, uma vergonha. Qual é a chance do Santos? Ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Sul-Americana, ou estar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Qual dessas o Santos tem time para atingir? Eu quero o comentário de vocês. Então, nós vamos ter na próxima quarta-feira uma reunião do Conselho Deliberativo e que isso vai ser colocado em debate. Não podemos colocar aqui do seguinte ponto. Tá muita gente, e eu me incluo nisso, muito bravo com a gestão do Rueda. Por quê? Nós esperamos 2 anos e achamos que esse 3º ano seria o ano de redenção. Não estamos vendo isso. Já estamos para começar o Campeonato Brasileiro. Nenhuma contratação. O Santos não anunciou nada. Então vai começar e depois daqui a pouco fecha a janela. Só vai abrir em junho e julho. Mas aí nós vamos estar num outro tipo de sufoco. Não sei se vocês estão entendendo. Então a situação é preocupante? É. Mas se o Rueda tivesse sido um pouco mais competente nas pessoas que ele colocou para gerir o futebol com ele, ele teria um resultado melhor. O Santos teria uma arrecadação melhor e os números poderiam estar mostrando de fato o Santos numa outra situação para investimentos. Então, esse é um ano que nós vamos ter eleição presidencial. E o que eu olho, o que é interessante é que pela primeira vez nós estamos tendo números bem transparentes do que é a gestão do Santos, mesmo com a incompetência no futebol. O que nós temos que, nós torcedores, fazemos é nos engajar em cobrar e analisar as propostas do que vai se aparecer esse ano. Vai aparecer oportunistas aí, não, que eu sou competente nisso, naquilo, parará, e nós não tivemos uma base para uma análise mais profunda. Tá? O Santos está na mão de nós, torcedores, escolhemos seu futuro. Rueda tem alguns méritos, mas tem muito problema. Por quê? Ele não tratou o produto futebol, que é tudo que representa o Santos, como o Santos precisava para ter time competitivo. Se o Santos não tem time competitivo, não atrai arrecadação, não atrai sócio-rei, as cotas de patrocínio são menores, as cotas de televisão são menores, a arrecadação nos jogos são menores, então tudo é uma sequência. E é isso que você, torcedor, tem que estar ciente. Eu fiz aqui um comentário em cima dessa grande matéria, parabéns ao Lucas Musetti e todo o pessoal que teve essas informações. Vou ver se eu consigo na quarta-feira assistir como vai ser a reunião do Conselho Deliberativo, mas fica aí para vocês entenderem o momento que o Santos vive. Por que não se contrata até agora? Nós estamos olhando como a coisa tá fluindo, tá? E ninguém está feliz. Eu não estou feliz, você não está feliz. O futebol é a nossa alegria, a nossa válvula de escape no dia a dia. E nós estamos vendo o porquê o Santos não está trazendo o resultado que você, torcedor, está procurando e eu também. Ok? A falha foi na gestão do futebol. Pegou o 2º ano, investiu-se em contratações quase que 4 vezes mais do que em 2021, mas com jogadores, uma falta de planejamento, uma falta de um departamento de análise competente, de um executivo de futebol competente, uma pessoa de mercado experiente, e é isso que faltou. E aí nós estamos com esse problema para administrar. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e vamos seguir adiante aí, sempre falando do Santos de uma maneira educada, ordeira, colocando a nossa posição e nós assim, olhamos a radiografia de como está o clube. Tá? Isso é muito importante para que a gente tenha debates ricos procurando o que é melhor para o Santos Futebol Clube. E é isso que eu estou convidando você, torcedor. E se você está passando aqui pela primeira vez, dá uma força para o canal, indica para outros também. E nós vamos estar trazendo mais e mais conteúdos. Eu faço com carinho porque é gostoso falar do Santos, apesar de tudo que o Santos tem feito conosco, torcedor. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.